Eu vou mostrar para vocês algumas realidades nesse tempo que vocês me permitirem. Muito obrigado pela honra e pelo carinho de poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Vamos abrir a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8, acho que você já conhece bem e de cor essa palavra. Mas eu queria levar uma reflexão, imagino que você nunca tenha feito, nessa perspectiva que eu vou lhe mostrar, ou já, né? Já estamos todos, amém? Vamos ler juntos, mesmo com as versões diferentes? Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé, que é pior do que os crentes. Para ficar uma só voz, eu falo, você me repete, ok? Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. Vamos orar. Deus, nós somos todos ouvidos agora. E não temos dúvida de que Tu falarás a nós nessa noite. A minha dúvida é se nós ouviremos. Por isso eu te peço, dá-nos, como diz Isaías, ouvidos de discípulos, para que nós possamos ir além do som que percebemos, possamos ir na intenção por trás da palavra, aquela que Tu queres ministrar no nosso coração nessa noite. Usa Teu Filho por graça e misericórdia, por Jesus nós pedimos. Amém? Glória a Deus. Se alguém não cuida dos seus, principalmente, especialmente dos da sua família, nega a fé. E é pior do que o incrédulo. Esse texto, nesse versículo, me parece que Paulo desconstrói o erro cometido pela igreja, e ainda hoje comete. Cometido durante toda a sua história e, para mim, ainda cometido nesse tempo que a gente chama de hoje. Tem a ver com o lugar onde desemboca a priori o fruto da fé. Eu acho que por muito tempo e até hoje, nós como cristãos, imaginamos, consciente ou inconscientemente, que quando a fé brota no coração de um homem, o primeiro fruto desta desemboca na igreja. Se eu crio, vou para a igreja. Se eu fui alcançado pela fé e pela graça, essa fé e essa graça me levam para a igreja. Parece que Paulo desconstrói isso aqui de forma clara. Na cabeça de Paulo, o fruto a priori da fé não desemboca na igreja, desemboca em casa. E o nome desse fruto é cuidado. Paulo está dizendo que quando a graça de Deus alcança um homem, então, não leva para a igreja a priori, o leva para casa. E ele está dizendo, se a graça que te alcançou e a fé que tu dizes ter nele não gera como primeiro fruto, ou fruto primeiro, o cuidado pelos seus, você não só não creu, continua incrédulo, e é pior do que estes. Você não é só um incrédulo. Paulo dá a ideia de que até o incrédulo cuida dos seus. Então, se eu digo ter fé, e essa fé não me leva para casa, e essa fé não frutifica com o fruto chamado cuidado, ele está dizendo, então, nenhum você é pior do que o incrédulo. O Paulo me dá margem para dizer o seguinte, eu posso ser pastor da igreja que eu sou e você da sua. Eu posso ter o ministério que tenho, você o seu. Eu posso fazer o que fizer, e independente do que tenha feito ou vá fazer. Bom, eu posso ter o maior ministério, eu posso ser o cara mais conhecido, posso ser o cara mais eloquente, posso ser o cara mais inteligente, eu posso ser o cara. A pergunta que Deus faria a qualquer um é o seguinte, cuida do seu? Não. Então você é um incrédulo, mas odiando a igreja batista. Se você não cuida dos seus, você é um incrédulo adorando ao Senhor atrás de uma guitarra. Se você não cuida dos seus, você é um incrédulo adorando o Senhor na sua igreja. Então, eu posso ser um pastor
incrédulo. Eu posso ser uma ovelha dita de Jesus incrédulo. Eu posso estar participando de uma semana de batistas incrédulos. E dos piores. Paulo está dizendo que quando eu falo de fé, eu prego fé, eu passo pela palavra, eu falo de Jesus, eu falo de graça, eu falo de cristianismo, eu falo de religião. Se nada disso tem origem, primeiro, na minha casa, com um fruto chamado cuidado, ele está dizendo aí, você não passa de um hipócrita performático. Não é grave isso? Incredulidade e fé, portanto, para Paulo, não tem a ver com religião, não tem a ver com denominação, não tem a ver com evento, não tem a ver com ajuntamento, não tem a ver com adoração, com música, com pregação. Incredulidade e fé em Paulo tem a ver com cuidado familiar. É no cuidado com os meus, ou seja, com aqueles com os quais eu sou, e não com aqueles com os quais eu estou. Se não começa lá, Leio, você é um pastor incrédulo, e dos piores, porque fé em Paulo tem a ver com cuidado. Portanto, quando a graça nos alcança, eu vou repetir, a priori não nos leva para a igreja, nos leva para casa, e nós vemos tantos exemplos da Bíblia aqui que nos mostra isso. Pessoas as quais Jesus alcançou, por exemplo, o demoniado gadareno, quando é alcançado depois de tantos anos de processo, aquele homem que virou um arquétipo, um ser simbólico daquela própria região de Gadara, ali de Gerasa e da Decápolis, Jesus liberta aquele homem fica tão impactado pelo que Jesus faz nele, e ele diz, vou segui-lo. Jesus não volta para a tua casa. Jesus sabia que aquilo pelo que aquele homem tinha passado, que era fenomenológico, que era extremamente impressionante, o roubou de uma mãe e de um pai que certamente poderiam estar em casa, sendo carcomido pela culpa de não saber onde é que erraram por ter visto seu filho chegar onde chegou. Jesus diz, vai, volta, cuida dos seus pais. Talvez aquele homem tenha deixado uma mulher em casa, necessitada por causa da ausência do marido que foi possesso por aquela legião. Talvez aquele homem tenha deixado filhos abandonados, sequelados. Não sabemos. Mas o fato é que Jesus diz, antes de estar do meu lado, esteja do lado da sua família. A fé que eu gero no teu coração. Desenvolve um fruto primeiro, não desse fruto é cuidado pelos seus. Volta para a tua casa. Cuidar. Cuidar é ser oposição ao descuido e ao descaso. Portanto, cuidar é mais do que um ato. Cuidar é uma atitude. Cuidar não é uma coisa esporádica. Abrange mais do que um momento de atenção e zelo. Cuidar não é dar alguma coisa ou alguém. O suprimento de uma necessidade física, não. Como nós somos filhos de um Deus trino, nós somos trininhos. Filhos de trino, um trininho é. Nós somos um ser vivo, psíquico e espiritual. E temos carência nas três vertentes. Então, quando eu, como pai de uma família de 4, dou a minha filha só pão, eu estou alimentando o perigo. Isso não é cuidado. Porque se eu não estiver perto de afeto, eu não alimento o psíquico. Se eu estiver longe, minha filha não tem cuidado, eu peco. Se eu não ensinar a palavra mais, se eu não encarnar a palavra, se eu não for a palavra que ela vê, a minha filha não ama a Deus como eu digo amar, então eu não tenho cuidado da minha família. Portanto, cuidar é muito mais do que dar o necessário. Cuidar é se envolver. Cuidar é se tornar um com. Cuidar é ser junto. Aí só em ouvir isso, pense em nossas famílias. Vocês pastores, pensem em suas. E mais, pense aquelas que nós ouvimos no gabinete. Parece que a grande maioria está bem longe dessa realidade paulina, dessa realidade, portanto, evangelical.
25 anos. E eu já perguntei a um casal da minha igreja, vão comemorar o quê? Eu conhecia a qualidade de vida. Eu sabia que o casamento já tinha acabado há muito tempo, embora permanecesse durante 25 anos, porque alguns casamentos que acabam duram para sempre. Mas chega aí com um Deus do céu. Em comum, endereço e sobrenome. Mais nada. É casamento político. É casamento sociológico. Performático. É mentiroso. Não tem cuidado. É casamento de incrédulo. Em Paulo, a fé gera cuidado. Cuidado é envolvimento. Representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilização. Obrigado, querido. Então, cuidado tem esse envolvimento afetivo, não é? com o outro. Isso é cuidado. Não minimize o conteúdo do cuidado como quem supre áreas do ser com os quais nós habitamos. Me parece que quem entendeu isso muito bem foi alguém que a gente conhece bem, cujo nome é Heidegger, um filósofo. Heidegger escreveu Ser e Tempo. Ele diz assim, ó, do ponto de vista existencial, o cuidado se acha a priori antes de toda atitude e situação do ser humano. Antes de toda atitude e situação do ser humano. O que isso significa dizer que o cuidado se acha em toda atitude e situação de fato. Ou seja, cuidado se encontra na raiz primeira do ser humano. Em tudo que a gente faz, o cuidado é primeiro. Por exemplo, eu saí dali para cá, bom, eu poderia ter subido por aqui. Mas por que eu subi que eu posso escorregar e cair devagarinho? Tomei cuidado de subir por lá. Quando você vem para cá, você vem no teu carro dirigindo, você olha para o sinal. Cuidado. Olha isso de vida. Eu entrei no gabinete do pastor, disse um símbolo do Botafogo. Cuidado. Pode ter uma maldição de Deus. Quando eu peço ele no meio para mandar uma imagem que eu quero mostrar, ele diz assim, qual é o pastor? Ele diz assim, mais bonito, cara, vai ter brincadeira. Tomei cuidado, pode ser um pastor mentiroso. Cuidado, quando o grupo vem para tocar, chega mais cedo, 30 minutos, deveria poder cuidado para saber que tipo de som vai encontrar naquela igreja que não conhece. Se eu vou sentar para conversar com a minha esposa, se o assunto é grave, eu me preparo antes. Cuidado, cuidado, cuidado. O cuidado é a priori da existência humana. Paulo, portanto, está dizendo, se você não chega ao fio da humanidade, porque o cuidado está na essência dele, você não pode ser chamado nem de ser humano em plenitude, muito menos um discípulo de Jesus. Grave esse negócio. E o cuidado se encontra, portanto, como eu disse, na raiz primeira de cada um de nós, qualquer ser humano. Antes que nós façamos qualquer coisa, cuidar é a razão, inclusive, da nossa existência. Quando o Senhor nos colocou no jardim, disse assim, ó, tomou pois o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar, para o lavrar e cuidar. Você existe para cuidar. Portanto, irmãos, eu ouço afirmar que a primeira consequência do pecado, lá em 3 de Gênesis, foi a quebra dessa perspectiva de cuidado, de zelo, de desvelo, produzido pelo afeto. Se a minha essência, ou na minha essência, na nossa essência, está o cuidado, e o cuidado está antes de qualquer ação humana. Se o pecado me toma, a primeira coisa que o pecado tira de mim é essa perspectiva de cuidado. Ou nós vamos usar desses crentes. Até ontem, quando Jesus ou Deus chegava na casinha, era festa para Adão, era festa para ela. Mas depois do pecado, quando Deus vem naquela tadinha, o que eles fazem? Eles escondem.
cuidado de se preservar porque eles achavam que Deus podia pegar. O cuidado quebra essa perspectiva de comunhão de Deus com o mundo. Cuidado de quebrar. Quando Deus olha Adão e Deus percebe que ele está fora do seu juízo. Porque um cara que imagina que pode se esconder de Deus atrás de uma moita, só pode estar fora do seu juízo. Deus chega, está Adão atrás da moita, se escondendo de Deus. E Deus, que a gente boa, passa e faz assim: Adão, onde estás, Adão? E o Adão está atrás da moita, escondido, achando que dá para esconder de Deus atrás da moita. Quando ele percebe que foi achado, o que aconteceu, Adão? Quem te mostrou que estavas nu? A mulher que tu me deste. Ou seja, a comunhão dele com Deus quebra, a comunhão dele com a mulher quebra, e mais, ele pega a mulher que ele quebrou a comunhão dele, cuidado, e diz assim: ó, foi tu que me deste, como que disse, o problema é teu, você é um pai. Quebra. A primeira coisa que o diabo rompeu em nós, destruiu em nós, essa perspectiva de cuidado. De lá para cá, o meu próximo não é mais o próximo a ser amado, é o próximo a ser usado. Quebrou a perspectiva de comunhão, quebrou a perspectiva de graça, de humanidade, quebrou a perspectiva do afeto, dos entranháveis laços de afeto. Gerou em nós esse ser que fala de fé, que fala de adoração, que fala de comunhão, que fala de ajuntamento, que fala de religião, mas quase sempre da boca para fora, tanta verdade que a igreja no Brasil cresce em número, mas não salga a cidade. Nunca fomos tão numerosos, nunca fomos tão discípulos. Tivemos tanto meios de comunicação, nunca tivemos tão pouco a comunicar. Nunca tivemos tanto recurso, nunca tivemos tão poucos funcionários. Nós somos uma pessoa. E a prova maior dela é que nós batemos no peito e dizemos: nós somos os caras. Discursos distantes da prática. Onde acontece isso? Acontece lá atrás. Aí eu faço minha palavra de Robert Murray, que diz assim: a marca de um hipócrita é ser cristão em toda parte, menos em casa. É o que o Paulo está dizendo. Quem não pode ser atestado como cristão pelo testemunho que dá em casa, esteja onde ele estiver, estejamos diante de um hipócrita. Família é prioridade de Deus, ela vem antes da igreja. Então, nessa perspectiva é que eu queria pensar com os irmãos. É claro e evidente que essa deformação, a ausência do cuidado, afetaria, portanto, o quê? Nossa família. Eu quero mostrar uma foto para vocês. Se a foto está aí, quem é responsável, reproduz essa foto para mim, por gentileza, para a gente continuar. Veja lá. Essa imagem é do censo do IBGE sobre os lares brasileiros, censo de 2010. Preste atenção. Eu falei a gente no YouTube, não foi eu que fiz. Peguei para enriquecer nossa ministração. Põe em cima, no lado direito, aqui. Da sua glória, conta, né? Olha lá, 2010, 57 milhões de domicílios no Brasil. Isso é 2010, nós estamos em 14, correto? 14, 2010. Olha que coisa interessante. Isso são os novos modelos de famílias: unipessoal, nuclear, estendida, composta, gay e algumas outras mais. Isso é IBGE. Em 2010, olha lá, havia 57 milhões de lares no Brasil, chamados de domicílios. Eu só vou chamar a atenção para um fator, não dá tempo. Olha aqui, ó, a família nuclear. Família nuclear, pai, mãe e filhos. É aquela que Deus pensou originalmente. É que nós cristãos acreditamos ser família. É como Deus imaginou no princípio.
pai, mãe e filho, crescer e multiplicar. Mas como família nuclear também, entra como família nuclear, não só pai, mãe e filho, mas também, a mãe que se separou do pai e ficou com o filho, o pai que ficou com os filhos se separou da mãe e ficou com o filho. Então se tem pai, mãe e filho, se tem pai e filho, se tem mãe e filho, é família nuclear. Olha o que eu vou lhe mostrar. Em 2010, 57 milhões de lares, 66,2% desses 57 milhões de lares compunham o que a gente entende como família nuclear, aquilo que eu vou chamar de família projeto de Deus, família bíblica. 66% das famílias brasileiras ainda eram nucleares, pai, mãe e filhos. Agora, o dado que foi publicado em 2013, na síntese dos indicadores sociais pelo IBGE, está tudo lá no site do IBGE. Na síntese dos indicadores sociais de 2013, já não tem mais 57 milhões de lares, são 62,8 milhões. Escute, em 2010, 57. Em 2013, 62,8, 63 milhões. De 57 para 63, quantos milhões de lares aumentou? 6 milhões de lares em 3 anos. Pensem, eu pergunto, você acha que 6 milhões de casais casaram em 3 anos? Não. A média de casamento por ano é de 400 mil, 400 e pouquinho, vamos botar 3 anos? 1.200.000, vamos botar 1 milhão de... Vamos botar 2 milhões, mesmo assim fica faltando 4 milhões. Ora, como pode então, pastor, as famílias passarem de 57 para 63 se não houver 6 milhões de casamentos? É simples, porque no ano passado foi publicado que a família nuclear não é mais maioria no Brasil, agora não é mais 66%. A família nuclear é 49,9%. E os novos modelos familiares, 51,1%. A família nuclear não é mais maioria no Brasil. Significa dizer que nós tivemos milhões e milhares de divórcios. Nós tivemos muitas famílias formadas unipessoalmente, filhos que saíram mais cedo, filhas que saíram mais cedo, casais que se separaram sem filho, eles vivem para lá, eles vivem para cá. Tivemos muito mais famílias compostas. Eu me divorciei da Maria, João divorciou da Maria, e eu, João, casei com a Marta. E eu trouxe os filhos que eu tive com a Maria e acabei tendo filho com a Marta. Então, sou eu, o meu filho e o filho que eu tive com a Marta. Além do filho que a Marta teve com o outro e teve comigo também. Então, são os meus, os delas e o nosso. Só que a gente também se divorciou. Então, eu que era casado com a Maria, me divorciei dela, casei com a Marta, me divorciei dela, então eu casei com a Joana. E eu trouxe os filhos que eu tive com a Maria, trouxe os filhos que eu tive com a Marta, e então tem os meus, o dela, o dela. E ela tem o dela, o do outro e do outro, e nós não tivemos nós. Não. 49,9% é família nuclear. Pai e mãe estão acabando. Em 3 anos, diminuiu 14 alguma coisa por cento. Se fôssemos usar só números, em 20 anos não teríamos mais famílias nucleares. Estamos em processo de falência. A família está acabando. A família está ferecendo. Grande parte dos nossos filhos não querem mais casar. E os que casam vão dizer, vamos casar, assim, a gente separa. Ele já casa pensando na separação. Está vendo lá? Em 3 anos, saiu de 60 mil para 67 mil casamentos gays. A família está em estado de putrefação em vida. E a igreja? Bom, a igreja é o lugar de todas elas. E mais, é a consequência delas. A família ainda é a célula máter da sociedade. Bom, se a família é algo que a gente já não pode mais decifrar o que é, porque a família é o projeto de Deus, está em processo de falência, como
evangélico. Você conhece alguém que viu? A gente não tem. Nós temos vergonha daquilo no que, enquanto igreja, no sentido geral, temos nos tornado. Mas por que a igreja está se tornando no que está se tornando? Por que a família está se tornando no que está se tornando? E por que a família está se tornando no que está se tornando? Porque nós não temos mais cuidado com a nossa casa. Muitas vezes, envolvidos demais com essa igreja, que doente por causa do que é a família, rouba-nos enquanto líderes dela, e ela cresce ainda mais. Irmão, vou dizer dessa palavra no meu sono. Eu preguei parte disso na CEPAL no passado. Foi um alvoroço depois. Tanta gente querendo pedir conselho sobre família. O que faz? O que eu faço? Meu casamento está acabando. Meus filhos estão longe. Como é que eu faço? E agora, pastor? Pois é. Porque me parece, quando a gente lida principalmente com a liderança da igreja, que a razão da dissolução da família, ou seja, a ausência do cuidado dela, é por causa do excessivo de cuidado pela família de Deus. Eu deixo a minha esposa para cuidar da esposa de Jesus. E com ela eu tenho quase uma relação amiga. Então não dá mais para falar de família de forma ufanista. Porque a família cristã também está perecendo. Bom, a Bíblia diz, veja, os novos modelos familiares já ultrapassaram o modelo tradicional. Vamos ver no censo os indicadores de 2015. Onde é que a gente vai falar? Estou ansioso por ver isso. Os muitos modelos familiares e contemporâneos não são preconizados na palavra, não é o projeto de Deus. Por que novos modelos familiares existem? Porque o tradicional fracassou. Todo mundo que começou uma nova família fracassou na primeira. Ou seja, o divórcio grave. Só em 2010 foram 341.143 divórcios no Brasil. Foi o maior índice de todos os tempos. O maior índice. Ou é a luz do texto que nós temos? Por que isso é realidade? Se desenvolvermos aquilo que eu chamo da relação que vai além do verbo. Uma relação e uma comunicação que é tão íntima, tão próxima, tão verdadeira, tão entranhada, que a gente olha para o outro não precisa dizer nada, eu já sei o que ela comunica. Mas esse tipo de relação que vai além do verbo só é possível quando se entende entranhado nesses laços de afetividade. Se não, irmão, viveremos uma questão de incredulidade familiar. Não há esperança. Aí, nós ficamos tristes quando vemos que 49,9% das famílias brasileiras de nucleares, 51,1% dos outros modelos, e esses novos casais familiares brotam entre nós. E alguém me perguntou uma vez, pastor, qual é o problema? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com eles? Olha, o problema deles é a ausência de nós. O problema do mundo é a ausência da igreja. Meu Deus, o que está acontecendo com essa geração? O que está acontecendo com esse planeta? Falta crente. Porque eu tenho muito incrédulo. Não, se você for na igreja todo dia, mas não está em casa. Você está na igreja todo dia, mas não cuida de casa, você é pior do que incrédulo. Se fosse só incrédulo, não era bom. Mas o quadro piora um pouquinho, irmão. Sabe por que piora? Porque do lado de lá está registrado o divórcio legal, falência da igreja, da família nuclear. Mas nós vivemos algo ainda mais grave. Do lado de lá, do lado de fora da igreja, tem um divórcio legal. Do lado de dentro da igreja, tem o que eu chamo de divórcio emocional. Divórcio emocional é aquele que eu sei aqui, ó, o casamento acaba, mas dura para sempre. Os sujeitos não se separam porque eles perdem o cargo da igreja. Os sujeitos não se separam porque perdem o ministério. Os
sujeito não se separa porque ele diz assim, o divórcio é uma coisa que Deus abomina o divórcio. Ora, por que você acha que Deus abomina o divórcio? Porque o divórcio é o fruto primeiro da ausência de cuidado. É um fracasso, significa dizer que a graça dele não produziu o sujeito o fruto sonhado lá do Éden, que era cuidado. Então Deus abomina o divórcio, mas a despeito de abominar o divórcio, ele consente. Por que ele consente? Por conta da dureza do coração. Acabou o cuidado. Bom, se vocês vão se relacionar e nos cuidam mais, o coração endureceu para com o outro, então é melhor que vocês se separem, porque o divórcio eu abomino e consinto. Por que Deus consente uma coisa que ele abomina? Porque ele abomina uma coisa ainda mais do que o divórcio. Por que ele abomina mais do que o divórcio? O casamento de mentira. Do lado de lá, o divórcio de verdade, do lado de cá, em grande escala, o casamento de mentira. Qual é a esperança do planeta? Qual é a esperança da terra? Qual é a esperança dos homens? Qual é a esperança da sociedade? Bom, dizer que eu sou frio, não me impressiono com ajuntamento. Eu não tenho como me impressionar com ajuntamentos, eu não tenho como me impressionar com reuniões, eu não tenho como me impressionar com multidões. Porque Deus não lida com a gente com multidões. Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui dentro. Esse ser que nós somos aqui dentro, ele não existe, ele é holográfico. À tarde eu estava planejando vir para cá. Qual roupa que eu vou? Falei, rapaz, eu vou descer do trânsito. Se eu tivesse tentado no trânsito, eu nem vinha, confesso. Mas eu não descer no trânsito, eu vim. Aí eu falei, agora já está feito, não tem jeito. Aí nós planejávamos sair 6 horas, e não, cara, tem 9 Iguaçu, entre Volta Redonda e Rio de Janeiro, tem Dutra. Aí eu falei, Deus, e agora? Saímos às 4 horas de casa. Então eu fui na primeira blusa que eu achei no armário, que não tivesse amarrota. Essa aqui não amarrota, eu falei, essa é de dentro. Calça jeans está sempre pronto. Então a calça é marronzinha, a camisa é meio amarrosada, todo o sapato é marrom. Está tudo pronto. Pronto. Bota um relógio marrom estiloso. Aí. Cuidado. E a gente vai voltando, tá bom, amor? Tá bom. Cuidado de saber se tá bom. Né? Cuidado. Agora, esse ser que eu estou aqui, isso aqui é uma produção para me apresentar a vocês da coletividade. Você para vir para cá, deixar tudo. Vai que chora. Toda a verdade é revelada. Você vem para cá, escovou dente, você vem para cá, passou a roupa, deixou o sapato. Isso é uma imagem. Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui. Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. É com aquele ser que Deus se relaciona. Deus não se relaciona com um pastor, um diácono, presbítero, presidentes, executivos. Deus se relaciona com indivíduos. A questão família no Brasil e no mundo é grave, porque nós vivemos uma verdadeira abominação. Do lado de dentro a verdade, a realidade do fracasso da família original. Do lado de dentro a abominação do casamento mentiroso. O que fazer então, irmão? Eu faço algumas poucas propostas, irmão. Primeiro, não nos esqueçamos de quem nós somos, pelo amor de Deus. Nós não podemos ter crise de identidade. Nós precisamos saber definir quem somos de fato de verdade. Porque hoje está muito difícil de diferenciar quem é de Deus e quem não é. O crente do não crente, o que nasceu de novo, o que não nasceu de novo. Não dá mais para conhecer, porque antes nós conhecíamos pelo estilo. Bom, há 20 anos atrás, nunca que um pastor usaria uma farda igual a minha. Um monte de gente por aí querendo usar igual. Tem que ter 15 anos aí para chegar no tamanho dele. Brincadeira. Eu falei por ele, não fica tristão também, ele estava caipado, né?
que a família é importante? Porque eu vejo essa geração igual barata tonta correndo atrás de felicidade. Felicidade é aquilo que a gente existe. Desde que a gente sai do útero da mãe, desde que a gente nasce com felicidade. E corre atrás dela. Durante 9 meses, a gente está lá, dentro do paraíso terrível. As forças nem para mastigar, nem para ir no banheiro. Porque é um céu quentinho. O moleque que está ali, ele está pensando que está no céu. Quando dá 9 meses, parece uma luz no fim de claridade. E ele fala, meu Deus, o que é isso? Daqui a pouco aparecem 2 mãos desse tamanho, pega o moleque pela cabeça e começa a puxar o moleque. Eu vi o pai da minha filha, eu pensei, quebrar o pescoço da minha filha. Não, é assim mesmo. Puxa daqui, puxa de lá. E o moleque está sendo esgoelado, meu camarada. Daqui a pouco o moleque sai daquele buraco pela claridade, aí enfia o tubo na língua, outro na língua, passa pano, limpa tudo. E o moleque, aquele pouco, seu Deus, eu morri de muito velho. Não, você nasceu. Você acabou de nascer, moleque. Acabou a paz. Agora você vai ter que correr atrás da felicidade. Desde lá, a gente corre atrás da felicidade. Só que essa geração corre atrás da felicidade onde? Em cima do que faz, em cima do que tem, no lugar onde se vai. Essa geração, qual louca, corre atrás da felicidade como se a felicidade fosse geográfica. Estou correndo atrás. Aí eu costumo dizer o seguinte, aprendam de uma vez por todas. Felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai, muito menos com o que a gente faz lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera lá. Você pode viajar o mundo. Há bem pouco tempo que eu estava em Nova York. Aí rodamos aquele lugar lindo, é mágico. Mas depois de termos uns 15 dias, que saudade da minha casa. Porque eu comecei a entender, eu quero ir embora, cara. O cara foi embora antes, eu não vou ficar aqui mais não. Minhas filhas, meu quarto, minha cama, meu cachorro, cara. Que vontade de voltar para Realengo. Você é maluco? Você foi Nova York? Não é a minha casa. O melhor lugar do mundo é a minha casa. O melhor ambiente do céu é a minha casa. Anjo é minha esposa, minha filha. É o cuidado que transforma a vida em vida. Porque se não há cuidado, não há vida, há existência. Quem não tem cuidado não vive, existe. Quem é a igreja? É a comunidade do cuidado que foi restaurada pela graça. Se o que o pecado deformou foi a nossa humanidade na perspectiva do cuidado, como humanos restaurados, portanto santificados, devemos ser referência de família para essa geração. Agora essa geração, vamos olhar para a igreja, vê a mesma qualidade de família que Deus dá de fora. Vocês estão, pastores, aqui me ouvindo? Você não fica estupefacto com o número de separações que a gente vê todo dia? Toda hora, o tempo inteiro. É assustador, parece uma epidemia. Uma vez eu tratei tanta gente com problema conjugal no mesmo dia, que eu falei, meu Deus, será que isso é uma epidemia igual é bola? Que vai me pegar também, está amarrado em nome de Jesus, só porque é uma desconstrução maldita. E aí, a gente fala assim, pastor, o diabo está furioso. É, o diabo está furioso, mas quem destrói a família não é o diabo, é o ente familiar. Sou eu que não cuido dela. Elas não cuidam de mim, somos nós que não cuidamos delas que estão em casa. São elas que não nos respeitam e não cuidam de nós. O diabo que destrói a minha família se chama pelo meu nome. Eu não posso esquecer de que eu sou o homem cujo pecado quebrou a perspectiva do cuidado, mas porque eu alcancei Jesus, esse pecado foi restaurado, foi vencido e o cuidado foi restaurado em mim. Por isso, a minha visão é diferente do que eu creio como sendo espiritualidade. Para a igreja contemporânea, espiritualidade é um ser humano tentando virar um santo. Na minha concepção,
do Evangelho, espiritualidade é o contrário. É o santo tentando voltar a ser humano. A humanidade foi deformada pelo pecado. Quando a santidade vem e a graça restaura a humanidade de cada um de nós. E na perspectiva do cuidado, a igreja precisa voltar a ser referência familiar. Senão, irmãos, nós vamos continuar nos ajudando, nós vamos continuar nas nossas assembleias, vamos continuar nas nossas reuniões pastorais discutindo que não tem nada a ver com nada. Nós estamos discutindo pelo na cabeça de ovo, e se mulher pode ser pastor ou não, se pode bater palma no templo ou não, e as famílias estão a cada ano acabando, se deteriorando por falta de referência. Nossas famílias não sabem mais a quem imitar, nossos filhos não têm mais referência a quem imitar. Sabe quando isso começou a me preocupar? Estou terminando aqui minha palavra, faltava mais algum toque, mas no ano que vem eu volto em nome de Jesus. Minha filha tem 24, primeira festinha de paz, lá no Jardim 3, aquela homenagemzinha que tem, vocês se lembram disso, né? Eu esqueci. Aí minha filha me deu um presentinho, um chaveiro, tinha uma foto minha. E veio um imã de geladeira. Estava escrito assim, ó, querido papaizinho, olhe bem por onde andas, porque tem pezinhos seguindo teus passos. Querido papaizinho, olhe bem por onde andas, porque tem pezinhos seguindo teu passo. Me deu uma tremedeira na hora. Consciência da responsabilidade. De saber que tem um ser humano cuja alma vai levar para o mundo inteiro, que depende do meu exemplo, da minha referência. E qual o problema disso? Nós fazemos parte de uma geração que, como nunca, ouve com os olhos, não ouve com os ouvidos. Talvez a minha tenha sido a última geração que ouviu com os ouvidos. Vamos olhar para o nosso curso. Quando eu tinha 10, 12, 8 anos, culto rolando, pastor aqui. Se eu corresse no meio do salão, meu pai, diabo, estivesse aqui na frente, meu pai me disse correndo, ele me dava uma olhada. Não precisava dizer uma palavra, já comunicava tudo. E eu já começava a clamar pelo sangue. Eu sentava na hora. Falei, meu Deus, meu pai me olhou daquele jeito. Ó, o que ele falou? Não falou nada, mas já disse tudo. Eu entendi tudinho. E é assim, não é? Quem é dessa geração aí se lembra disso? Se lembra? O pai era macho, irmão. E hoje, pastor, o moleque morreu. Isso. Aí quando voltou para lá, derrubou o jarro da igreja. Quando morreu para lá, derrubou a velhinha que está vindo morrer. Pulou no fogo, derrubou a televisão. E o lerdo do pai está aqui na frente. Joãozinho, não faz isso. Aí quem corre mais ainda. Olha, se não sentar, papai vai bater. Ele ri da cara do pai e pula no banco seguinte. Não fala do teu filho, minha filha, vai tomar banho que a gente vai ter daqui a pouco. 10 minutos você volta. Tomou banho? Estou indo, pai. 10 minutos depois nós estamos, já tomou banho, não estou quase lá. Parece que o banheiro é 3 quilômetros de casa. Nunca houve de primeira, meu. Porque essa geração não ouve com os ouvidos, ouve com os olhos. Para a gente terminar, um exercíciozinho, você pode me ajudar? Aqui, solta a tua mão, só para exemplificar. Junta a mão, esfrega, até ficar morto. Vai ficar morto. Já está morto, já. Deixa a mão, bota a mão na bochecha. Para. Onde eu mandei botar a mão? Exerce um poder muito maior sobre a tua vida do que os seus ouvidos. Então não adianta mais a igreja pregar, irmão. Não adianta falar mais, acabou esse negócio de sermão, pô. Esse negócio de imagem. Ou nós testemunhamos, ou eles veem a graça de Deus em mim. Ou eu tenho
alguém que prega a palavra para encarnar a palavra, ou eu sou alguém que fala de amor para encarnar o amor, que eles vejam em mim amor, que eles vejam na minha casa cuidado, que eles vejam como é que um homem trata a mulher em mim, como se vê como uma mulher trata o homem, ou nós vamos continuar sendo essa mentira que nós somos e que ninguém tem coragem de falar, porque se prega isso nunca mais é convidado para pregar e vão meter o pau em você. Como eu não estou nem aqui para ninguém, eu prego. Então eu não vou voltar mais Mas a respeito de pregar isso, eu tenho 2.000 convites por ano para pregar. E o ano tem 365 dias. Não dá para perder 10%. Está na hora de se preocupar com a imagem, com o estilo, com a nossa imagem, com o que pensa de nós. Eles pensam de nós de qualquer jeito. Como nunca antes eu creio que um texto da palavra foi tão pertinente que essa geração geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas não é com palavra, com sermão, com ajuntamentos, com blá blá blá, gospels, mas com testemunho e poder da graça de Deus que restaura o cuidado. E porque nós fomos restaurados enquanto cuidados, nos preocupamos em cuidar daqueles que não tem ninguém que cuide deles. Nós somos o sal da terra. Se a terra, que a carne humana está em estado de putrefação, é porque falta sal para preservar. Se nós vivemos, por exemplo, uma realidade maldita, que a Organização Mundial de Saúde chama de epidemia silenciosa, que é o maldito suicídio, no seu país são 25 suicídios por dia. No Japão, 87 suicídios dia. No mundo, a cada 30 segundos, 1 milhão de suicídios por ano. Os homens não aguentam mais ser o que são, não aguentam mais ser como são. Os homens não acreditam mais na vida, porque não vem futuro nela. E por que não vem futuro nela? Porque não tem referência de vida no presente. Por que a igreja diz, cara? Para que as pessoas olhem para nós e queiram ser como nós. Mas não por causa que a gente muda. Do nosso linguajar, ou paz do Senhor, não. E aí, brother, beleza? Tanto faz para eles. Eles só querem ver se quando eu te chamo de brother, beleza? Você é brother mesmo. Ou se eu te chamo mais de seu irmão, se você é irmão mesmo. Eles olham o nosso tratamento, não o pronome do tratamento. Eles não ouvem com os olhos, eles ouvem com o ouvido, eles ouvem com os olhos. Ou em Volta Redonda, essa geração vem em uma igreja que é mais do que um grupo de gente dentro de um templo, vivendo uma religiosidade social. Ou Volta Redonda vai de mal a pior, como vai para Mansa, Rio de Janeiro, Brasil e o planeta. O problema deles é a ausência de nós, a nossa ausência. E enquanto nós estivermos ausentes, retirados para nós e para o nosso umbigo, nós temos essa condição degradante, preocupante de ser se avolumando dentro dos nossos olhos. E Deus vai cobrar isso de nós. Ele tem misericórdia de nós e da Deus. Deus abençoe.